Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Então, vou continuar com o prova dos teoremas que eu tinha falado em vídeos anteriores. Então, o assunto é funções Möbius-type com somas parciais pequenas. E eu vou concluir agora a prova desse teorema 5.1 aqui, que diz que existe f Möbius-type, tal que as somas parciais cancelam com a raiz quadrada de x vezes exponencial de c vezes log de x a 1/4. Então, existe uma função Möbius-type com essa propriedade. Lembrando que função Möbius-type é uma função multiplicativa, tal que nos primos f de p é mais ou menos 1, e nas potências de primos f de p a k é igual a 0 se k maior ou igual do que 2. Então, é uma função multiplicativa com suporte nos números livres de quadrados. Então, deixa eu voltar para cá. O lema 6.1 ele diz o seguinte, ó. Seja G dos naturais em menos 1, 1, completamente multiplicativa. Tal que as somas parciais de n menor ou igual do que x de g de n cancelam com a raiz quadrada de x sobre a exponencial de delta raiz log de x, para algum delta positivo. Então, a função μ quadrado g satisfaz soma de n menor ou igual do que x de f de n menor que é exponencial de c vezes log de x a 1/4 no numerador raiz de x, para algum c positivo. E esse lema termina a demonstração do teorema, porque olha o que dizia o lema anterior aqui, ó. Cadê ele? Lema 5.2. Seja f completamente multiplicativa. Assuma que para um caractere de Liche real não principal, somatório dos primos menores ou iguais que x de 1 menos fp que p é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de c vezes raiz log de x. Ou seja, se eu pego um caractere e modifico ele no máximo uma quantidade, essa quantidade aqui de primos. Então, para algum delta positivo, a função f multiplicativa satisfaz aquela cota superior. Então, aqui eu estou dizendo que, se uma função multiplicativa satisfaz aquela cota superior, então minha função f com suporte nos números livres de quadrados satisfaz essa cota superior aqui, que é exatamente a classe de exemplos que eu queria exibir para a prova do teorema. Então, vamos para a prova desse lema. Então, seja a função aritmética h definida como sendo f com volução g-1, onde g-1 é a inversa de Dirichlet de g. Inversa com respeito à convolução de Dirichlet. Sejam FGH as séries de Dirichlet associadas a F, G e H minúsculos, respectivamente. Então,
para todo real S maior do que 1, a gente tem a fórmula produtório de Euler. Então, G de S vai ser igual ao produtório sobre os primos de 1 sobre 1 menos GP sobre PAS. A F de S vai ser igual ao produtório sobre os primos de 1 mais GP sobre PAS. E a H de S, pelas regras de Dirichlet, né, quando a gente tem convolução de duas funções aritméticas, ela vai ser igual a F de S sobre a G de S, que vai ser igual ao produtório sobre os primos de 1 mais GP sobre PAS, vezes 1 menos GP sobre PAS, e isso aqui dá o produtório sobre os primos de 1 menos GP ao quadrado sobre PA2S, e GP é sempre mais ou menos 1, então GP ao quadrado igual a mais 1. Então isso aqui dá o produtório sobre os primos de 1 menos 1 sobre PA2S. Então, né, a nossa série de Dirichlet da função H, a função H, né, H maiúsculo, a série de Dirichlet da função H minúsculo, deu para nós o produtório sobre os primos de 1 menos 1 sobre PA2S. Então, por identidade de produto de Euler com funções aritméticas, a gente descobre que por causa dessa fórmula para a série de Dirichlet de H, a gente tem que a função H é exatamente a indicadora dos naturais da raiz quadrada de n. O que é esse símbolo aqui, indicadora? Isso aqui vai dar 1 se raiz quadrada de n é um número natural, e vai dar 0 se não é um natural, vezes a μ de Möbius da raiz de n. Então, a gente viu em vídeos anteriores que a região nível de zeros e estimativas clássicas para a função zeta nos dão que as somas parciais da Möbius é menor do que x sobre a exponencial de c vezes a raiz quadrada do log de x para alguma constante c. Portanto, as somas parciais da H é igual às somas parciais de n menor ou igual do que x da indicadora dos naturais da raiz quadrada de n vezes a μ de raiz de n. E isso aqui é a mesma coisa que eu somar só sobre os quadrados perfeitos menores ou iguais do que x, né? E toda vez que eu tenho um quadrado perfeito, eu vou ter a μ da raiz quadrada do quadrado perfeito, eu vou ter a μ do próprio número. Então isso aqui é a soma igual à soma dos n menores ou iguais do que raiz de x da μ de n, que é menor, do que a exponencial
de c vezes a raiz quadrada do log da raiz quadrada de x com raiz de x no numerador. Então, as somas parciais da h têm cancelamento da ordem da raiz quadrada. E agora, eu vou prosseguir a prova com o método da hipérbole de Dirichlet. Então, o que dizia o método da hipérbole de Dirichlet? Então, o método da hipérbole de Dirichlet diz o seguinte, ó. Se f é igual a h convolução g, então, para todo uv cujo produto dá x, onde u e v são números maiores ou iguais do que 1, a gente tem um método para calcular as somas parciais de f. Então, o somatório de n menor ou igual do que x, de f de n, vai ser igual ao somatório n menor ou igual do que u, da h de n, soma de m menor ou igual do que x sobre n, da g de m, mais o somatório de n menor ou igual do que v, da g de n, somatório de m menor ou igual do que x sobre n, da h de m, menos o somatório de m menor ou igual do que v, da g de n, vezes o somatório de n menor ou igual do que u, da h de n. Certo? Então, eu vou dizer que isso aqui é A, vou dizer que isso aqui é B, e vou dizer que isso daqui é C, esse produto. Então, o que eu vou fazer agora é estimar A, B e C. E esse método só funciona quando a gente escolhe U e V adequados. Então, a gente tem que escolher uma ordem de crescimento para U e para V. Certo? Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Ó. Eu não vou ter muita escolha, na verdade. Ó. Vamos olhar para A. Somas parciais de n menor ou igual do que U de Hn que multiplica aquele somatório. Eu não vou conseguir controlar o cancelamento das somas parciais das somas parciais, que consiste o A. Eu vou cotar pelo módulo de h de n. E h de n, ele é uma função que tem suporte nos quadrados perfeitos. Então, isso aqui já vai ter um cancelamento bem alto, né? Porque eu vou somar só sobre os n's que são quadrados perfeitos, n's menores ou iguais do que u, que só tem quadrados perfeitos. Então, isso me permite concluir que eu posso escolher o meu parâmetro u grande, certo? U pode ser grande. E já no somatório B, o g de n eu não vou ter muito controle para ele, né? Porque o g de n é completamente multiplicativo e vale mais ou menos 1. Na hora de cotar essa soma, eu só posso cotar pelo módulo, e aí esse g de n vai virar 1. E aí eu vou ter que controlar as somas parciais das somas parciais da h. Então eu vou ter que fazer isso impondo uma condição bem restrita para o meu v. Então eu vou ter que escolher meu v pequeno. Então o v que eu vou escolher vai ser no seguinte formato. Então escolhemos v como sendo exponencial de epsilon raiz quadrada do log de x, onde esse epsilon é pequeno. Aqui eu posso dizer o quão pequeno eu quero. 0 menor do que epsilon menor do que c sobre raiz de 2.
E o U, se eu escolho V, eu obrigatoriamente escolho U. O U é igual a x sobre V. E também eu vou escolher um parâmetro lambda positivo, que vai ser tal que lambda é menor do que o mínimo entre delta raiz de epsilon e c sobre raiz de 2 menos epsilon. Então vamos começar agora nossas estimativas. Então estimativa para Então A é menor ou igual do que a soma parcial de n menor ou igual do que U da indicadora dos naturais de raiz de n, do módulo das somas parciais de m menor ou igual do que x sobre n, da g de m. E isso aqui é igual à soma parcial de n menor ou igual do que a raiz de u do módulo da soma de m menor ou igual do que x sobre n ao quadrado, eu estou somando só sobre os quadrados perfeitos, da g de m. Agora eu uso a minha cota que eu tenho por hipótese para somas parciais da g. Então isso daqui fica menor do que a soma de n menor ou igual do que raiz de u da raiz quadrada de x sobre n de 1 sobre a exponencial de delta raiz quadrada do log de x sobre n ao quadrado. Então vamos cotar o termo geral dessa soma. Ó. Vamos olhar para essa exponencial aqui. No pior dos casos, né, essa exponencial contribui com o log de x sobre o último n. Né? Então a gente vai cotar pelo pior dos casos. É exatamente quando n é igual a raiz quadrada de u. Quando n é igual a raiz quadrada de u, o n ao quadrado igual a u. Então esse termo sai para fora como 1. Ele sai como 1 sobre a exponencial de delta raiz quadrada do log de x sobre u. E aí lá dentro sobrou... peraí, eu posso sair com raiz de x também porque ele não está somando. Posso sair com raiz de x. E aí sobrou a soma lá dentro de n menor ou igual do que raiz de u de 1 sobre n. Mas essa soma aqui a gente cota pelo log de u. Então, isso aqui vai ficar menor do que raiz quadrada de x log de u sobre a exponencial de delta vezes a raiz quadrada do log de v. Certo? Lembrando que x sobre u igual a v. E o nosso v era igual a exponencial de epsilon vezes a raiz log de x. Então, log de v é igual a epsilon vezes a raiz quadrada do log de x. E a raiz quadrada disso tudo nos dá o expoente 1/4, que até então era misterioso. Então, isso aqui vai ficar menor do que a raiz de x. O u é menor ou igual do que x, então a gente pode usar o log de x. Sobre a exponencial de delta vezes o log de x
delta raiz de epsilon, né? Delta raiz quadrada de epsilon vezes o log de x a 1/4. E aqui é log de x. Agora, lembrando que o log de x é igual ao exponencial do log de x. E embaixo eu só copio e colo o que eu tenho. Exponencial de delta raiz de epsilon vezes o log de x a 1/4. Então, olha só, lembrando que a exponencial a divisão de exponenciais é a exponencial da subtração dos expoentes. Então, eu posso passar esse log x com sinal negativo para dentro da exponencial no denominador, e noto que a log x perde para log de x a 1/4. Então, isso aqui é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de qualquer lambda menor do que delta raiz de epsilon vezes log de x a 1/4. Então, a gente primeiro estimou o nosso A. Agora, vamos estimar o B. Então, o nosso B é menor ou igual do que a soma parcial n menor ou igual do que V, da soma parcial m menor ou igual do que x sobre n, da h de m. E isso aqui é menor do que a soma parcial n menor ou igual do que V, da raiz quadrada de x sobre n, vezes a exponencial de menos c sobre raiz de 2, raiz quadrada do log de x sobre n. Então, na mesma linha de pensamento da estimativa anterior, a gente quer tirar essa exponencial da raiz quadrada dentro do somatório. Então, no pior dos casos, a gente vai ter quando n for igual a v. Então, quando n for igual a v, isso aqui vai dar para a gente a exponencial do log de x sobre v. Então, isso vai ser menor do que a raiz de x sobre a exponencial de c raiz de 2, raiz quadrada do log de x sobre v. A gente tirou esse exponencial de dentro do somatório, vezes a soma de n menor ou igual do que v de 1 sobre raiz de n. E isso aqui vai ficar menor, então, do que a raiz de x. Aquela soma ali é cotado por raiz de v, só usar o teste da integral, sobre a exponencial de c sobre raiz de 2, raiz quadrada do log de x, menos epsilon raiz quadrada do log de x, tudo isso raiz quadrada. E aí agora eu tenho que usar quem é meu v, né? Meu v era a exponencial de epsilon vezes raiz quadrada do log de x. Então isso aqui vai ficar menor do que a exponencial de c sobre raiz de 2 vezes a raiz quadrada do log de x menos epsilon raiz quadrada do log de x, tudo isso raiz.
E aqui eu vou colocar o meu v, que vai ser menos epsilon sobre 2 vezes a raiz quadrada do log de x. Certo? E aqui no numerador eu tenho raiz de x. Então, por isso que eu tinha que escolher meu epsilon bem esperto, né? Meu epsilon ele tem que ser menor do que c raiz de 2. Mas como que eu escolhi o epsilon? Vamos ver, deixa eu lembrar aqui. Meu epsilon é menor do que c sobre raiz de 2, então ele é melhor ainda. Certo? Então, nota o seguinte, ó. Aqui eu tenho log de x e aqui eu tenho epsilon raiz quadrada do log de x. Então, eu sei que a raiz quadrada do log perde para o log. Então, o termo dominante dentro dessa primeira raiz quadrada aqui vai ser raiz quadrada do log de x. Então, eu vou ter c sobre raiz de 2 menos epsilon sobre 2. E eu quero que isso saia como positivo, uma constante positiva vezes raiz log de x. Então, é só escolher o meu epsilon pequeno menor do que c sobre epsilon sobre 2 seja menor do que c sobre raiz de 2. Então, isso aqui fica menor do que a raiz de x sobre esp lambda log de x a 1/4. Como que eu escolhi meu lambda? Vamos lembrar o lambda. E agora, por último, a gente vai fazer a estimativa para c. Então, c é menor do que a raiz quadrada de v sobre a exponencial de delta raiz quadrada do log de v vezes a raiz quadrada de u vezes esp de c sobre raiz de 2 vezes a raiz quadrada do log de u. Então, isso aqui é menor do que a raiz quadrada de uv, que é igual a raiz quadrada de x, sobre a exponencial de delta vezes a raiz quadrada do log de v, que é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de lambda log de x a 1/4. Então, juntando essas três estimativas para a, b e c, então juntando as estimativas para a, b e c, a gente conclui a prova. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Até mais.